Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar então continuidade ao nosso estudo no direito penal. Hoje a nossa aula de número 8. Vamos falar sobre classificação do direito penal, que eu dividi em duas partes, né? Essa aula 8 aqui vai ser a primeira parte e a aula 9 seguinte vai ser a segunda parte da classificação das leis penais. Eu fiz assim para não ficar muito extenso, tá, pessoal, o estudo. Bom, mas antes de iniciar, eu queria deixar um grande abraço aí pro pessoal da turma 1 lá da Unibalsas, que colou grau, né, colou grau agora em 2017, pessoal aí que se formou, já colaram grau, fui homenageado da turma, o nome da turma. Queria deixar um grande abraço para vocês, dizer que estou com muita saudade de todos vocês aí, meus alunos, meus amigos, né, do fundo do coração, um grande abraço para vocês aí, viu? Outra questão também, eu queria deixar um grande abraço aí para a Liliane, para a Elisângela Souza e para o Lindomar Félix dos Santos. O pessoal fez um comentário aí nos nossos vídeos. Muito obrigado a vocês, tá? Pelo carinho aí, um grande abraço. Vamos lá então, classificação da lei penal, primeira parte. Pessoal, eu trouxe aqui para nós começarmos com um fluxograma, tá? Um fluxograma para primeiro nós identificarmos onde nós estamos e depois a gente vai falando sobre cada um desses assuntos. Então, as leis penais se dividem em leis penais incriminadoras, tá? Leis penais não incriminadoras, leis penais completas ou perfeitas e as leis penais incompletas ou imperfeitas, também chamado aí de leis penais em branco. Sendo que as leis penais não incriminadoras, elas têm uma subdivisão. Temos lá as leis penais não incriminadoras permissivas, as leis penais não incriminadoras exculpantes, as leis penais não incriminadoras interpretativas, as leis penais não incriminadoras de aplicação e as leis penais incriminadoras de extensão. Tá? Essas aqui são as espécies de leis penais não incriminadoras. Nessa aula de hoje, nós vamos falar somente das leis penais incriminadoras e as leis penais não incriminadoras. Na aula seguinte, a gente fala então sobre as leis penais completas ou perfeitas e também sobre as leis penais incompletas ou imperfeitas, também chamadas de leis penais em branco, na aula seguinte. Tá? Vamos lá então para a aula de hoje. Leis penais incriminadoras e não incriminadoras. Meus amigos, vamos começar então, claro, com as leis penais incriminadoras. Olha só, muito simples a definição aqui, vai ser bem rápido. São as que criam crimes ou contravenções e culminam penas. Ou seja, de todo o arcabouço que nós temos aqui do direito penal, da legislação do direito penal, nós vamos ter então leis que vão então criar crimes e criar contravenções, que são as infrações penais. Tá? E aí, essas leis aqui que são as leis penais incriminadoras. Por quê? Porque criam crimes ou contravenções. São elas. Primeiro, uma das mais importantes, claro, está lá no Código Penal, a parte especial do Código Penal, então, ela traz lá leis penais incriminadoras, né? Porque vão criar crimes, então, a parte especial lá do Código Penal. O Código Penal, vocês sabem, é formado pela parte geral e a parte especial, mas não estão só lá. Por exemplo, Lei de Contravenções Penais, o Decreto-Lei 3.688 de 41, traz lá, então, as contravenções penais, tá? Também são leis penais incriminadoras, porque criam contravenções. Outra, abuso de autoridade, tá lá a lei 4.898 de 65, né? Cria lá o crime de abuso de autoridade. Lei de tóxicos, ou também chamado de lei de entorpecentes, a lei 11.343 de 2006 traz lá, né? É uma lei penal incriminadora. Crimes de trânsito, professor, crimes de trânsito, sim. Lá no Código de Trânsito Brasileiro, nós temos lá os crimes de trânsito, a partir do artigo 302 da CTB, né? Que é a Lei 9.503 de 97, traz lá então os crimes de trânsito. Então, crimes de trânsito também aqui tem leis penais incriminadoras. Crimes de tortura também. Crimes ambientais, da mesma forma. Estatuto do Índio, traz lá os crimes contra o índio. Estatuto do Idoso, traz o crime contra os idosos. O ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, os crimes contra as crianças e adolescentes e assim por diante, ok? Então essas aqui, pessoal, são leis penais incriminadoras. São só alguns exemplos, né? Nós temos diversos outros exemplos aí, mas só alguns exemplos aí para ficar claro que são leis penais incriminadoras. Ora, vamos então lá para as leis penais não incriminadoras. Pessoal, as leis penais não incriminadoras, é claro que vai ser o contrário, né? Se as leis penais incriminadoras, elas criam crimes e contravenções, as leis penais não incriminadoras não criam crimes e nem contravenções.
Mas se elas não criam crimes e não criam contravenções, o que elas fazem? Vamos lá. O primeiro aqui, elas são chamadas de permissivas ou justificativas. Então, leis penais não incriminadoras permissivas ou justificativas. Por quê? Porque elas permitem, elas autorizam a prática de condutas típicas, né? Elas justificam a prática daquelas condutas. Por isso são chamadas de leis penais não incriminadoras permissivas, também chamadas de justificativas. São as causas legais de exclusão da ilicitude, que estão lá no artigo 23, estado de necessidade, legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de direito. Mas não só as causas legais de exclusão da ilicitude, mas também as causas supralegais de exclusão da ilicitude. Como, por exemplo, o aborto necessário, o aborto proveniente de estupro, o aborto do anencéfalo. Também temos lá a exclusão do crime de injúria e difamação, lá no artigo 142. O consentimento do ofendido como causa supralegal de exclusão da ilicitude, quando, por exemplo, no crime de dano trata-se de bens jurídicos disponíveis. Na invasão de domicílio, quando a pessoa, por exemplo, invade, mas no mesmo momento ali a pessoa autoriza a pessoa ficar ali. A tatuagem, né, que não seria lesão corporal, a pessoa autoriza que a pessoa então faça uma tatuagem. Ou seja, nós temos aqui tanto as causas legais de exclusão da licitude, como as causas supralegais de exclusão da licitude, elas são aqui leis penais não incriminadoras que permitem, que justificam a prática de determinado ato. Por isso são chamados, então, assim, ok? Muito tranquilo. Eu não vou entrar, é claro, em cada uma delas, porque é no momento posterior, futuro, que nós vamos falar sobre elas, beleza? Vamos dar continuidade. Leis penais não incriminadoras exculpantes. Pessoal, exculpar é sinônimo de desculpar. Olha o Chaves aí, né? Está desculpado, mas que isso não se repita. Então perceba, as leis penais não incriminadoras, também chamadas de exculpantes, são aquelas que desculpam a prática do ato. São as que eliminam a culpabilidade, tá? Ocorre a eliminação da culpabilidade. Aí nós temos lá, por exemplo, a inimputabilidade pela doença mental ou pela menoridade. Temos lá o erro de tipo, a inexigibilidade de conduta diversa, a prescrição, o perdão judicial. O artigo 312, parágrafo 3º, primeira parte, fala lá da reparação do dano antes da sentença nos crimes de peculato culposo. O próprio legislador, então, desculpa essa conduta aqui, no caso só do peculato culposo. Eu também não vou tratar, claro, sobre cada uma delas, mas, por enquanto, é só necessário que você entenda que as normas penais não incriminadoras exculpantes são aquelas que desculpam, que eliminam a culpabilidade. Tranquilo? Vamos para outra. Normas penais não incriminadoras interpretativas. Muito fácil, porque são as que esclarecem o conteúdo e o significado de outras leis penais. Ou seja, elas não trazem crime nem contravenções, ou seja, são não incriminadoras, mas interpretam. Primeiro exemplo, artigo 150, parágrafo 4 do Código Penal. Traz o conceito de domicílio. Olha que legal. Ele vem lá dizendo qual é o conceito de domicílio. Então é uma norma penal não incriminadora interpretativa. Outro exemplo, lá no Código Penal, no artigo 327, ele fala do conceito de funcionário público para efeitos penais. Também é uma norma penal não incriminadora interpretativa. Então, você constata aqui que tanto o conceito de domicílio quanto o conceito de funcionário público para efeitos penais estão ambos lá no Código Penal, mas não criam crimes e também não criam contravenções, mas apenas interpretam, esclarecendo então o conteúdo e significado, né, das leis aqui. Tá? Vamos lá, continuando. Normas penais não incriminadoras de aplicação. Quando nós falamos de aplicação, aqui é necessário a gente entender se a aplicação se refere ao tempo ou ao lugar. Tá? São as que delimitam o campo de validade das leis incriminadoras. Elas vão delimitar. E essa delimitação, então, vai ser em relação ao tempo ou lugar. Vamos primeiro em relação ao tempo. Vamos lá da lei penal do tempo. Artigo 2º diz assim: ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Perceba que isso aqui traz uma delimitação temporal. Esse artigo 2º aqui, então, ele vai trazer uma delimitação temporal. Já a delimitação territorial. Artigo 5º diz lá: aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido no território nacional. Perceba que aqui a delimitação agora é espacial, é territorial.
tá? Então são leis penais não incriminadoras de aplicação, porque delimitam. A aplicação da lei incriminadora vai ser com referência a esse território. Tranquilo? Muito bem. Vamos agora aqui para as leis penais não incriminadoras de extensão, para nós finalizarmos o nosso estudo. São as que complementam a tipicidade no tocante ao nexo causal, nos crimes omissivos impróprios, à tentativa e à participação. Pessoal, crimes omissivos impróprios está lá no artigo 13, parágrafo 2º. Tentativa está no artigo 14, inciso 2. E a participação está lá no artigo 29, caput, tá? Eu vou pegar um deles aqui como exemplo, para você entender por que essa norma é não incriminadora, mas ela é de extensão, tá? Vamos pegar aqui o artigo 14, inciso 2, que fala da tentativa. Então, suponha aqui, por exemplo, um caso concreto. Uma moça, então, muito enciumada lá do namorado, desfere nele 6 tiros, né? Descarrega o revólver, dá 6 tiros no namorado. E aí, em virtude desses tiros, então, ele vem a ficar internado, vai para UTI, fica internado. Só que acontece, ele passou por todo o tratamento e, graças a Deus, então, ele ficou bom, ele ficou bem, tá lá todo sorridente, escapou. Professor, nesse caso aqui, foi homicídio consumado? Não. Foi tentativa de homicídio. Então, como é que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar lá o homicídio, que está no artigo 121 do Código Penal, e você vai ter que pegar mais também uma norma de extensão, e aqui que nós entramos, que é o artigo 14, inciso 2 do Código Penal, e juntando os dois, aí você chega na tentativa de homicídio. Ou seja, você não vai conseguir achar lá no Código Penal algum capítulo, algo dizendo tentativa de homicídio. Não. Você vai ter que pegar o crime de homicídio e utilizar uma norma de extensão, tá? Essa norma de extensão, então, é o artigo 14, inciso 2. Nós lemos assim. Tentativa de homicídio, então, é o quê? É o artigo 121 combinado com o artigo 14, inciso 2, ambos do Código Penal. É assim que a gente fala quando tratamos sobre a tentativa de homicídio. Então, perceba que para eu chegar nesse texto aqui, eu tive que fazer, então, o uso do crime mais uma norma de extensão, que é aqui, no caso, a tentativa. Isso vale também, pessoal, tanto lá para os crimes omissivos impróprios, como também para a participação, tá? Só trouxe esse exemplo aqui para ficar mais claro aqui o nosso estudo a respeito disso aqui. Acesse lá o nosso blog, né? Nosso blog tem um link aqui embaixo também. Inscreva-se no nosso canal. Se gostou, dê um gostei pra gente aí, eu fico muito agradecido, tá? Segue aqui também o nosso Facebook e o meu Instagram, quem tiver interesse lá. E todos os links, pessoal, de tudo isso aqui tá aqui embaixo para vocês. Um grande abraço, pessoal. Até mais. Fique com Deus.